E se Jesus fosse CLT? Se Jesus Cristo fosse um trabalhador com carteira assinada, será que conseguiria cumprir sua missão? Imagine só se Jesus, sendo brasileiro, tivesse que trabalhar numa escala 6x1, acordando de madrugada para bater ponto, enfrentando um transporte público lotado e demorando quase 4 horas no trajeto entre ida e volta. Para depois, ainda ter que enfrentar uma jornada de 8 ou 9 horas de trabalho. Ao final do dia, provavelmente estaria exausto demais para ainda ter que pregar o evangelho, curar enfermos ou multiplicar pães. Provavelmente, ao invés de reunir discípulos à beira do mar, Jesus estaria preso em reuniões improdutivas e sendo cobrado para atingir as metas de produtividade. Nos momentos de descanso, entre uma marmita fria e outra, talvez tentasse evangelizar no refeitório. Seu vale alimentação poderia não dar conta de alimentar bem nem a si mesmo, quem dirá multidões, e seu salário, corroído pelos altos impostos e pela inflação, o aproximaria mais do Serasa do que do Pai. Se precisasse de um empréstimo para ajudar os pobres, certamente enfrentaria taxas abusivas e um banco que, ao invés de multiplicar o crédito, multiplicaria os juros e ofereceria um valor parcelado quase impagável para a dura realidade de um trabalhador comum. E nas férias do mestre, 30 dias passariam voando. E talvez não seria tempo suficiente para evangelizar os povos ou descansar de verdade. Caso Cristo morasse em São Paulo, talvez tentasse descansar um pouco na Praia Grande ou São Vicente, mas ao invés de caminhar pelo Mar Vermelho, veria seu saldo bancário no vermelho antes mesmo de concluir os 30 dias de férias, voltando para o trabalho mais duro que o cajado de Moisés. Pensando bem, talvez Jesus CLT recorresse a outra estratégia. Multiplicaria outro tipo de peixe, as notas de 100. Mas por outro lado, qual trabalhador brasileiro também não faz milagres para sobreviver? A verdade é que no final das contas, até um ateu CLT precisa de uma fé inabalável para sobreviver no Brasil. Antes que algum cristão se ofenda, esta é apenas uma crônica satírica, uma representação da vida de um trabalhador comum. O texto expressa o quão desmotivadora tem sido a vida de milhões de brasileiros, vítimas de um sistema corrupto que coloca a população de joelhos e a explora sem piedade. Vivemos em um dos países mais desiguais do planeta, onde a corrupção, a escravidão e a exploração não são apenas cicatrizes do passado, mas feridas abertas que continuam a moldar a atual sociedade brasileira. A realidade é cruel. A maior parte das pessoas trabalha incansavelmente para enriquecer empresários que faturam milhões por ano, enquanto pagam salários que mal garantem a sobrevivência. A importância do empresariado na geração de empregos é inegável, mas a questão central aqui não é a existência do empresário em si, e sim o abismo financeiro que separa o trabalhador comum daqueles que concentram a riqueza. O salário médio no Brasil mal cobre os custos básicos de vida, enquanto muitos patrões acumulam fortunas imensuráveis. Se por um lado o setor privado explora, por outro, temos um governo que nos rouba descaradamente, empurrando a conta de sua incompetência e corrupção para os ombros da população. Sabotam nossa educação para atender muito mais aos interesses da elite do que para promover o desenvolvimento individual e coletivo. Pergunte-se: quantos alunos de escolas públicas saem do ensino médio compreendendo o sistema de impostos? Sabem como funcionam os juros bancários ou possuem qualquer noção real de educação financeira? A resposta, infelizmente, é óbvia. E antes que os cristãos se sintam ofendidos, é importante reforçar: a escolha da imagem de Jesus nesta crônica não é um ataque à fé, mas sim uma estratégia para chamar a atenção e expor, mais uma vez, o sistema podre em que vivemos. Um sistema que usa, manipula e engana a maioria da população, enquanto alguns, não todos, ricos e poderosos, seguem se beneficiando da ignorância e do sofrimento alheio. Se gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Com isso, você ajudará esse canal a crescer e me incentivará a produzir cada vez mais conteúdos relevantes para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.